Ora, uma conversa sobre um novo bebé que acabou de surgir em mais uma aventura destes dois meninos que aqui estão, Afonso Rodrigues, Paulo Furtado ou Sean Riley, Leisner Tagaman, como quiserem. A questão que nos traz aqui é Andaluzia, que é mais uma etapa de uma longa relação e de uma nova aventura que vocês têm, mas eu quero voltar um bocadinho atrás, logo no princípio de conversa, para enquadrarmos tudo isto. Afonso, como é que surgiu esta amizade com o Paulo? Como é que surgiu esta ligação entre vocês os dois? Olha, esta semana estive em Coimbra, ainda mais atrás, e foi exibido num ciclo de cinema lá um pequeno filme que foi feito sobre o Farewell, sobre o primeiro álbum de Sean Riley and the Slow Riders. E a primeira intervenção do Paulo nesse filme é sobre o primeiro concerto que eu dou e como ele é uma das primeiras pessoas a chegar ao backstage nesse dia no Teatro Académico de Gil Vicente. A nossa relação não começa exatamente aí, começa um pouco antes, mais do meu lado como admirador dele enquanto artista e de uns contactos breves que íamos tendo quando ele ia à RUC, etc. Portanto, começa ali a criar-se alguma proximidade, mais uma vez, mais por admiração minha até e por fazer rádio e ele ser artista e tocar nos palcos da RUC, essas coisas. Mas acho que é no início de eu começar a fazer música que isso passa de ser uma relação casual que tens com uma pessoa que encontras esporadicamente para passarmos a desenvolver uma relação maior de amizade, até porque o Paulo foi a primeira pessoa que eu procurei para me ajudar a navegar em todas essas coisas que eu não fazia a mínima ideia o que eram. Foi a primeira pessoa a quem eu liguei a perguntar como é que era com um manager, se devia ou não aceitar um contrato com uma editora, como é que devia fazer as coisas. E acho que aí, se a memória não me falhar e se aquilo que eu penso é uma reprodução fiel daquilo que é a realidade, porque nem sempre assim é, mas eu acho que é mais nesse momento, a partir do momento em que eu estou a fazer música, que nós começamos a criar uma relação de maior proximidade. Paulo, como é que isto passa desta relação que começa de amizade para uma irmandade que vocês têm os dois? Quer dizer, neste momento vocês quase funcionam em unidade tão bem que estão um com o outro. Como é que as coisas evoluem nesse sentido? Foi a cumplicidade musical que vos levou aí ou também a parte pessoal? Porque vocês, até enquanto pessoas, têm gostos também muito semelhantes. Sim. As motas, a música, tudo isso. Bem, há que dizer que neste primeiro concerto eu devo ter sido das primeiras pessoas a entrar, entrei logo tipo, ei, eu quero produzir isto. Era um bocado mais jovem, cheio de força. Não, eu quero produzir o vosso primeiro álbum, isto é espetacular. E ainda tivemos uma reunião nesse sentido. Ainda tivemos uma reunião nesse sentido, felizmente isso não aconteceu, porque eu acho que o primeiro álbum é maravilhoso, é maravilhoso como está e eu acho que não teria feito melhor. É exatamente o que ele diz no documentário também. Pronto. Coerência toda a ainda estou em sintonia. E esse foi um momento, acho eu, de viragem. Fiquei mesmo super impressionado com o concerto e com as canções e com o modo... Aliás, tive muitos anos depois a pedir ao Afonso que perseguisse esse vazio e silêncio que havia nessas primeiras apresentações e depois, obviamente, eles evoluíram e fizeram as coisas de maneira maravilhosa e procuraram outros caminhos como qualquer artista deve fazer, acho eu, procurar novos caminhos e não se repetir. Eu acho que fiquei sempre agarrado a essa ideia desse vazio e do espaço para a voz do Afonso e eu acho que fomos recuperar um bocadinho isso nestes discos que fomos fazendo nestes dois discos. É dessa ideia original, desse momento original em que tu ouves o Afonso, vem aqui a semente para estas aventuras. A primeira nos Estados Unidos, quando estavas a gravar o teu disco, o Afonso chega, depois vão fazer uma trip. Já havia a ideia, Afonso, de quando foste lá, de levar a essa viagem e de fazerem o disco, já era uma coisa pré-concebida quando foi de Califórnia? A ideia foi dele. Um dia estávamos a beber um copo no 49 da ZDB e ele estava-me a dizer, olha, finalmente fechei, vou gravar, Rancho de La Luna, não sei o que, estava-me a explicar o plano e eu estava mega entusiasmado, tipo, era tipo, como pessoa que ama a música e além de ser meu amigo, continua a ser um fanboy, não é? Então, tipo, estás a ouvir alguém dizer que vai gravar no rancho é uma coisa épica. Junta-se uma coisa com a outra, é possível. É mega. E eu estava-lhe a dizer, e eu adorava de alguma forma fazer parte disso. Não quero de todo meter-me no teu caminho, mas se calhar podia marcar uma viagem para apanhar assim o último dia de estúdio ou os 2 últimos dias de estúdio só a passar lá e dar um olá. E ele, lindo, bora. E até era mais fixe, vinhas com tempo
e a seguir fazíamos uma road trip. E eu, isso era incrível. E ainda era mais lindo trazeres uma guitarra e gravarmos um disco. Extra bónus, foi extra sempre, como deves imaginar, isto à meia-noite, 1 da manhã, tipo, fez todo sentido e foi negócio fechado. Foi tipo, ok, não, nem vamos pensar mais nisso. Porque isto vem de uma semente também. Eu vim viver para Lisboa sensivelmente há 10 anos. E, portanto, já estava cá há uns 5, pai, quando eu vim. E foi muito bom quando eu vim viver para Lisboa, porque estava cá o Furtado, estava cá o Raí, que ainda não era tão próximo meu, mas com quem eu já tinha uma relação também. E então eu vim já para um sítio muito estabelecido, não é? Já tinha aqui relações com pessoas muito fortes. O Braulio também veio na mesma altura do que eu, portanto nós tínhamos já uma rede muito forte aqui. E no primeiro ano que eu estive cá, nós entretemos ali durante quase um ano a ideia de eu fazer um disco a solo. Na altura eu estava muito a pensar em fazer isso. E na altura ele queria fazer um disco e gravava o disco em casa dele, e tinha um estúdio já em casa, não sei o quê, então andámos ali a entreter essa ideia. Mas depois acabei por fazer risers e focar-me em risers, e depois fiz outro disco Slow Riders, e depois fiz uma data de outras coisas. Nunca havia tempo, não é? E isso desapareceu do mapa. E ele recupera um bocado essa ideia, quando agarra no Califórnia, um bocado tipo aquilo que nós nunca fizemos, que era um bocado voltar a essa ideia também das canções acústicas e não sei o quê. E em relação, por exemplo, a essa ligação ao início, não é? No Califórnia ele veio uma guitarra, que é a guitarra que eu tenho desde sempre, que foi a guitarra com que eu escrevi as músicas para o Farewell, com que eu toquei nesse dia no Gil Vicente. Portanto, levámos também um instrumento que está ligado precisamente a essa gênese das primeiras demos que eram gravadas no sótão do Bruno, etc. A ideia era um bocado voltarmos a zerar tudo, não é? E voltar E manter a coisa só entre voz e guitarra, portanto eu não gravei nada nesse... Só fiz praticamente engenharia de som, não é? Só fiz as gravações e também um bocadinho as opções estéticas de como ia gravar com 4 microfones aquilo. Sim. Que este já foi radicalmente diferente. Já foi bastante diferente. Vocês agora primeiro já têm, quando partem agora do Califórnia para a Andaluzia, já há as primeiras experiências e a coisa já acontece. Mas, Paulo, há aqui uma diferença depois no Andaluzia, é que tu deixaste de ser apenas o engenheiro de som. Não é? Como é que isso acontece? E já lá vamos falar... Apenas entre aspas. Este homem viajou para o outro lado do mundo para fazer um disco com trolleys, com material, e a cada noite onde nós chegávamos ao hotel montava um estúdio. Pois, assim, isso não apenas muito redutor, a palavra. Isto é dito que isto também parecia-me a melhor ideia do mundo. Ei, vou com o meu bro para a Califórnia, vamos andar aí a curtir de carro e não sei o quê. Epá, e na realidade, aqueles primeiros dias, já falámos um bocadinho. Amazing Traveling Circus, não é? Não, eu estava morto, tinha 2 neurónios, tinha acabado de gravar um disco, houve processos no disco que foram super complicados, no meu. Ir para a Califórnia gravar um disco no Rancho de la Luna, com tudo o que isso representa, claro. Tudo o que isso representa a vários níveis. É um peso enorme. Eu, quando acabo de gravar o disco, mergulho no outro e eu, assim, os primeiros 2 dias, epá. Era preciso parar um bocadinho, se calhar, para respirar. Yeah. Epá, sim, não. Acho que foi ali 2 dias onde eu tive um bocadinho a patinar e estava assim meio... Beber cafés e olhar para a estrada enquanto eu conduzia 600 km por dia. Depois é isso, mais 1000 cafés, não é? Tipo, alimentado a 1000 cafés por dia. A situação e agora vocês no Andaluzia pegam basicamente no mesmo conceito, okay, vamos os dois, instrumentos, vamos por aí fora. A ideia inicial não era Andaluzia. Não, eu comecei por a sugerir Tanger. Porque quando nós fizemos a Califórnia, apesar de não ser um disco em volta disso, era um disco muito inspirado na Beat Generation e muito ligado à Beat Generation. E tal. Não é? Os locais, tens um cheiro do Howell, do Allen Ginsberg e não sei o quê, portanto estava ali tudo muito nessa linha. E quando eu começo em pandemia a pensar outra vez, nós já tínhamos falado, quando é que dava, não dava, janelas temporais, agendas, não sei o quê, e eu comecei a pensar, ok, Tanger era uma boa solução, dá para ir de carro e havia uma ligação à Beat Generation, tipo, há um ponto em comum, não é? Um sítio onde também passaram e, portanto, fazia todo sentido e apontámos primeiro para aí. Pá, acontece que depois começou-se a tornar complexo, precisamente por causa depois as fronteiras estavam fechadas pandemia, mesmo. Fronteiras fechadas, material, entrar com material, sair com material. Sim. Ele já tinha mais alguma experiência, tem pessoas também que já tinham experiência de viajar muito e tipo, estava complexo. Disseram que estava super complicado naquela altura. E então, como estávamos cansados de esperar, foi tipo, ok, então bora um sítio onde a gente se possa meter de carro, sem stresses, sem burocracias, sem problemas, e simplesmente arrancar. E começámos à procura de coisas na net e foi a Laura até que encontrou aquela casa e mandou-me um link. Eu via que, sabes, tipo, há momentos em que tu...
Eu tinha feito ele tinha feito uma pesquisa de imóveis, tinha mandado uma data de casas, eu tinha procurado e não sei o quê, estávamos ali, sim, não, mas talvez, este é fixe, este não é, este tem vibe, este não tem, este tem vista, não é? E de repente quando vi aquela casa foi tipo Clicou lá. epifania, estás a dizer? Foi tipo, não, este é o spot. E mandar-lhe ele disse, este é o spot. E então foi tipo assim. Road trip na mesma, carro, material sim, no material carro. no carro. Fui buscá-lo um dia, sexta-feira, às 8 da noite a casa. Um bocadinho mais de material, acho Material. sintetizadores Carrinha- modulares e não sei o quê. Fui buscá-lo um dia, sexta-feira, às 8 da noite a casa. Chegámos lá para aí à meia-noite e meia, 1 da manhã. Ficámos a beber copos e a conversar até tarde. No outro dia começámos a montar e a gravar e foram 3 dias assim. E perceberam logo quando lá chegaram que aquilo era o spot. Sim. Estava O spot era, tipo, spot o era spot era incrível, incrível. Aquilo era um sítio ultra inspirador e super bonito e Aliás, as gravações têm sempre um bocadinho de mar ao fundo, porque aquilo, obviamente, não era um estúdio profissional, é uma casa encostada ao mar. E, portanto, há sempre um bocadinho de mar. Fizemos também algumas gravações de campo do oceano e do ambiente lá. o final, Fomos não é? introduzindo, sim. É E, preciso também, Paulo, pôr que o sítio esteja também no disco, não é? Também há essa Claro, intenção. sim. Aliás, neste projeto com o Afonso, eu acho que isso faz totalmente parte da vibe da coisa. Tanto que eu ouvi as canções e levei de material que eu achei que poderia encaixar, mas não pensei muito nos arranjos, para ser honesto. Que queria mesmo chegar lá e sentir como é que a coisa rolava, como é que o Afonso ia interpretar as coisas, como é que eu ia reagir a isso. E que é uma coisa que eu fui aprendendo. Acho que hoje em dia na música acho que deve haver uma preparação mental, uma escuta, uma apreensão do material e das coisas todas, mas acho que depois é muito importante tu teres a capacidade de reagir instintivamente quando estás a gravar e não estares a pensar demasiado na coisa ou a programar demasiado as coisas. Acho que é super importante reagir. Acho que o instinto é uma coisa que por natureza já vem da experiência, não é? Já vem de tu teres feito as coisas muitas vezes, então acho que neste momento confio mais no instinto do que no raciocínio, digamos Até assim. porque é preciso manteres. Há aqui uma importância muito grande do momento, não é? Nestas Sim. gravações, nestes discos, não é? E é importante que esse momento também se consiga ouvir para quem está do Sim, outro lado. e era importante viver isto com o Afonso também. Uma coisa era estar a pensar, vou fazer isto assim, ou assado, e depois, olha, Afonso, e se fosse assim? De repente, isso não tem que acontecer. De repente, o Afonso grava uma coisa, eu gravo outra, mostro, gostamos, ouvimos, isto é fixe, isto não, bora por aqui. E de repente encontras o ambiente da coisa sem grande esforço, de uma maneira super natural, que tem a ver, se calhar, acho que também tudo isto tem a ver com as coisas que eu tenho feito nos últimos tempos, mesmo as coisas que eu tenho feito no meu disco. Tenho pensado, por exemplo, que às vezes os universos que eu faço nas bandas sonoras têm estado demasiado afastados daquilo que eu sou como Tiger Man, então o meu trabalho no meu último disco foi aproximar estes universos da banda sonora com o que eu fazia em Tiger Man, e eu acho que muito dessa vivência, muito desse trabalho que eu tenho feito nestes últimos 5 ou 7 anos também acabou depois por ser muito usado no disco do Afonso. E Afonso, tu já levavas músicas pensadas, coisas Sim. feitas, alguma criação de Sim, momento? sim. Como é que aconteceu esse processo? sim, já levava. Eu acho que lhe mandei para aí 4 demos mal feitas com o telemóvel na semana antes de arrancarmos para aí a dizer acho que há de ser mais ou menos por aqui, o que é que achas? E ele acelera aqui, desacelera ali, não sei o quê, assim. Tivemos conversas muito breves do WhatsApp com Sim. base numas demos de telemóvel, o resto foi tudo lá. Duas coisas que me parecem super importantes no contexto de tudo aquilo que o Paulo disse, que está obviamente certíssimo. No primeiro disco nós tínhamos a premissa, acho eu de alguma forma, era tu quando ouves um disco, a maioria das vezes tu ouves um disco que está muito longe daquilo que é o resultado inicial. O resultado final está muito longe daquilo que é o início. Tu escreves uma canção, normalmente é uma demo, para quem é compositor de guitarra, de piano, não sei o quê, normalmente é uma demo, que hoje em dia normalmente é feita com um iPhone, e depois aquilo percorre um caminho que normalmente pode ser longo no tempo ou não, mas muito, que altera em muito aquilo que é a gênese da canção. E acho que a ideia no Califórnia era um bocado permitires às pessoas que ouçam o mais próximo possível daquilo que é uma Mais demo. direto, não é? Para que tu possas fazer isso, não pode haver muita preparação.
tu tens que chegar e entregar a música sem estar a pensar, sem haver um metrónomo, sem saberes qual é que é o arranjo, tu estás a pôr o feeling daquele momento em que acabaste de escrever a canção na canção, não é? Foi isso que nós fizemos um bocado no Califórnia. E quando o Paulo diz, eu estou à espera de ver como é que ele vai gravar para reagir, é porque nós no Andaluzia fazíamos 3 takes diferentes de uma canção e os 3 takes eram diferentes. Num eu emocionava mais, num eu estava mais lento, num eu estava mais rápido, tinha mais energia, no outro menos energia. E escolhíamos o take em função daquilo que nos parecia que tinha captado melhor o momento que servia àquela canção, não é? E daí ele começava a trabalhar de forma imediata numa reação àquilo que tinha acabado de ser gravado. Isso é uma ideia que me parece interessante, da forma como nós fazemos estes trabalhos, é o imediatismo e a espontaneidade. E depois há uma outra coisa que eu estava a pensar ontem, quando tinha uma conversa também sobre o Andalucia, e que eu acho que nunca tinha pensado muito, mas que eu acho que é interessante também para aquilo que nós fazemos aqui nestes 2 discos, e se tudo correr bem faremos noutros projetos futuros. Normalmente, quando tu vais para o estúdio gravar um disco, e eu já passei por isto e o Paulo também muitas vezes, e vais para um estúdio profissional, com as grandes condições, com não sei o quê, com a pressão que isso acarreta, com os orçamentos que isso acarreta, com tudo o que isso tem, o teu objetivo único é que aquele seja o melhor produto possível. Tu entras, seja eficiente, não é? Tu entras para fazer o melhor disco possível. Às vezes isso sacrifica relações pessoais, às vezes isso faz com que tu atropeles pessoas, às vezes isso faz com que tu tenhas picos de stress gigantescos, porque a premissa é tu fazeres o melhor produto final possível. Não para o mercado, não para ninguém, mas para ti. Tu estás obcecado em conseguir o melhor produto final possível. A premissa neste tipo de trabalhos é a experiência. Aquilo que nós partimos para fazer é passar o melhor tempo possível juntos. É um bocado irrelevante. Se nós tivéssemos vindo da Califórnia... O disco da Califórnia teve para aí quase um ano na gaveta, em que ele me dizia, lança, e eu dizia, não lança. E ele dizia, tens que lançar. Eu dizia, deixa-me pensar mais um bocadinho. A premissa não era sair de lá com um mega disco que fosse incrível. A premissa era a aventura, era a experiência, era passarmos tempo juntos. Quando nós agora arrancámos para o sul de Espanha, a premissa era passarmos tempo juntos. Nós não estávamos juntos dessa forma há muito tempo. Há muito tempo nós não tínhamos 24 horas disponíveis para conversar, para viver, para respirar, para passear à beira-mar. E a premissa era essa. O disco é uma consequência dessa experiência. E por isso todas as limitações técnicas que tenha, ou decisões que foram de impulso, são uma parte dessa narrativa. Não são em si mesmo o objetivo final, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante na forma como nós estamos a fazer estes discos, que é muito diferente da forma como se faz os outros discos. Claro. E tu, Paulo, se no primeiro, lá está, andavas a montar microfones, desmontar e apenas a gravar, agora tens uma intervenção completamente diferente no Andaluzia. Foi também de impulso perceberes, de repente ouves aquilo e pá, tenho de pôr aqui uma coisa, tenho Não, que fazer. foi mais o Afonso que me desafiou, acho eu, ao início, que disse que gostava que eu pusesse um bocadinho das coisas que eu estava a experimentar com os cintos modulares e um bocadinho desses ambientes. E na altura também me pareceu que a coisa podia encaixar e funcionar. O que é um facto é que depois o modo como o Afonso grava as coisas é mesmo muito... E pronto, ele aligeira aqui um bocado a coisa, mas depois na realidade eu acho que continuas a ter aquela... Quando estás a gravar, continuas a ter aquele instinto de isto vai ter que ser o take e vai ter que ser a coisa. E às vezes não é o take mais perfeito tecnicamente. Eu lembro-me do Roach e que estávamos a ter algumas dificuldades em encontrar A linguagem. certa. E estava tudo certo sempre. Tu fazias um take e o take estava perfeito. Só que eu ouvia o take e não sentia... Não transmitia aquilo que... eu acho que não é isto. Acho que tinha que ser uma coisa mais frágil, acho que tinha que ser mais isto, mais aquilo, e de repente falámos 3 ou 4 minutos sobre isto e o take a seguir do Afonso é tipo, para mim, perfeito. Claro que não é perfeito, mas para mim é perfeito para a canção, é o que serve. E acho que falámos um bocadinho nisto e acho que para mim aquela canção É aquilo. é aquilo. E entras com a outra parte. O processo era como? O Afonso gravava o take dele e tu imediatamente a seguir olhavas para aquilo e metias-te também na música? A maioria das vezes foi, não é? Sim, ou às vezes gravavas, acho que chegaste a gravar era um bocadinho conforme também ele estava, porque também é super exigente emocionalmente estes takes live, não dá para fazer overdubs de nada, portanto o que sai dali é o que sai dali. Sim, depois estás com as músicas, esta questão, estando no Califórnia, como desta vez,
as coisas vão pouco sólidas, ou seja, mesmo eu do ponto de vista de interpretação não são coisas que eu tenha tocado 300 vezes e que saiba de cor. Não e estás que... cheio de certezas, não é? Não, tipo, estás ali um bocado no momento e às vezes pode-te falhar uma palavra, às vezes até dizes uma palavra que está certa mas não era a que tu querias dizer, ou uma subtileza numa mudança de acorde em que não se sai perfeito. Todas essas coisas depois tu tens que optar se aquele take tem força suficiente para vencer, independentemente dessa ligeira imperfeição, não é? Mas eu acho isso maravilhoso e os discos antigamente tinham mais isso, não é? Hoje Claro, é tudo muito há perfeito. montes de discos que hoje em dia tu se fores ouvir, então agora eu tenho um ouvido super treinado para a atualidade, não é? E às vezes, ainda ontem aconteceu, eu estava a conduzir e estava a ouvir um disco dos Love, por exemplo, e há músicas que eu ouço hoje de uma forma completamente diferente e que eu nunca tinha percebido a quantidade de imperfeições, de erros, de problemas técnicos, que aquilo tem um caos. Aquilo hoje em dia seria uma demo na melhor das hipóteses. Estás a ver? Mas é aquele momento. Mas aquele momento fez o coração de muita gente bater e mudou a vida a muita gente. As pessoas estão-se nas tintas se aquilo tecnicamente é perfeito ou não. Qual é a emoção que está ali? O que é que aquilo passa, não é? O que é que aquilo transmite, não é? E tu vês discos do Dylan em que ele esquece de letras e ri-se, mas tipo, isso não interessa. E não estamos sequer a comparar o nosso trabalho a esse. Não é isso, não é de todo isso. É apenas dizer que quando o sentimento está lá, é muito mais importante às vezes do que o microfone estar assim ou E assado. nesse aspecto eu acho que o Afonso também é super perfeccionista e acho que para ele também é um salto de fé às vezes acreditar em mim quando, ok, acredita, este é mesmo o take certo e é, sei lá, porque eu acho que tenho uma relação muito, eu adoro o erro mesmo, tipo, é uma cena que eu acho que muitas vezes do erro vem soluções que tu nunca encontrarias pelo caminho certo. E portanto relaciono muito bem com o erro e acho que muitas vezes isso ajuda muitas canções do lado emocional ou do lado em que tu tens que sentir determinadas coisas que muitas vezes o que está correto não transmite e portanto eu acho que essa foi uma parte também muito fixe do nosso processo de gravação. Há esta forma humana de vocês trabalharem, mas como é que, Afonso, o local em si transformou as canções? O que é que, emocionalmente, o sítio onde vocês estavam trouxe às músicas que tu já trazias nessa demo de iPhone? O que é que o sítio lhes deu? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nós relaxámos, dá-me essa sensação. Há muito tempo que não relaxávamos, se calhar os dois tanto, estás a ver? E a primeira noite que nós estivemos lá foi basicamente só de aproximação emocional e nem sequer estávamos preocupados com a música. Eu acho que o espaço era confortável e convidava à contemplação, não é? Estás num sítio que está deserto, aquilo é uma praia, mas estávamos em pleno inverno, portanto não há pessoas. Temos o mar à frente, literalmente tu abrias a porta de casa e tinhas o mar, tipo um carpete vermelho. Portanto, eu acho que pelo menos a mim, e nunca tinha pensado sobre isso, é uma pergunta nova para mim, eu acho que o espaço deu-me conforto, deu-me intimidade e deu-me essa possibilidade de contemplar e de estar presente no momento e ter calma. E eu acho que isso, de alguma forma, passa nas canções. São tudo canções bastante lentas, sem a urgência, sem urgência, acho eu. Sim. Eu acho que aqui o mais importante era também o Afonso estar tranquilo, relaxado e confiante. E depois a própria casa era muito engraçada porque era muito pequena, que ele tinha a minha cama que era em baixo e onde eu montei tudo em frente então estava sentado na cama e basicamente quando acabava de trabalhar era só cair para trás e dormir e levantava de manhã e voltava aos teclados, era uma coisa tipo vampiro, tipo aqueles bonecos de caixa de bola, não é? Vampiro de estúdio tipo. E o Afonso estava a dormir em cima uma mezanina, aquilo tem uma mezanina. E onde ele estava a gravar era em frente à minha cama, que tinha um sofazinho. Portanto, aquilo basta mezanina. A movimentação era toda assim muito... Estavas tipo num cockpit, no centro de controle, não é? Tipo... Sim. Opa, e para mim, a proximidade do mar é uma das coisas que mais me relaxa e mais me acalma. É uma coisa que eu procuro muito. Às vezes costumo ir
tipo à Praia Grande. Não digas, só não para... digas, senão as pessoas depois percebem. Não, para a Praia das Maçãs. queria dizer. Os stalkers Para a Praia atrás das de ti. Maçãs. Era o que... mas é isso, nos momentos assim mais complicados, uma coisa que me acalma sempre é o mar. Portanto, aquilo para mim eu estava sempre em máximo zen, estava tipo perfeito. Emocionalmente, Afonso, o que é que este disco representa? O que é que ele nos diz? O que é que as músicas transmitem? Olha, é sempre complicado para mim e às vezes... Generalizar é uma pergunta muito generalista, Sim, mas sim. enfim. E eu tenho uma coisa que é, às vezes eu preciso de algum tempo e de algum distanciamento para conseguir objetivar melhor o que é que as canções dizem. Às vezes eu digo coisas e acho que estou a ser super encriptado e estou a ser super transparente, ou às vezes penso que estou a falar de uma coisa e uns tempos mais tarde percebo que se calhar estava mesmo a Estás muito referir a metido nas outra. coisas, não consegues olhar de fora. Sim, tens sempre uma noção, mas tens sempre obviamente uma noção, não é? Mas não, às vezes não é a mais apurada de todas. Eu acho, para já, que a temática das canções obviamente toca em muitos pontos diferentes. Por exemplo, uma canção como o Good Kids, que é a primeira canção que nós apresentámos, é uma canção que vai a sítios diferentes. E todas elas vão a sítios diferentes, mas eu acho que se calhar é um bocado sobre mudança e sobre necessidade de mudança, procura de mudança, não necessariamente sobre mudança efetiva, mas sobre a ponderação sobre a mudança. Momentos em que tu queres mudar alguma coisa. Às vezes não sabes exatamente o que é, às vezes não sabes exatamente como, mas tens essa inquietude, não é? E eu acho que a temática transversal, obviamente que as minhas músicas acabam sempre por, de uma forma ou outra, bater no amor, ou aqui ou ali, mas acho que, de certa forma, a temática que atravessa todas aquelas canções, se houvesse uma que eu pudesse apontar, seria essa a mudança. Isso tem alguma coisa a ver com os tempos negros que todos nós atravessámos desta pandemia? Porque até este encontro, para vocês poderem fazer o disco, acaba por ser um regresso a essa normalidade pré-pandemia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que aquilo que nós vivemos desde 2020, quer nós queiramos, quer não, acaba sempre por nos atravessar de uma forma mais ou menos de uma forma que implique maior ou menor mudança também ela, não é? Eu acho que sem dúvida para quem faz música, para quem faz qualquer forma de arte, isto afeta de duas formas, não só da forma imediata, objetiva e prática, que é altera a forma como tu fazes o teu trabalho, como altera a tua principal matéria-prima, que é o teu cérebro, não é? Tudo aquilo que tu pensas, todas as tuas ideias, todas as tuas E o que emoções. consegues consumir e reter, não é? E, portanto, sem dúvida que eu diria que sim, que altera... Eu não sou muito um cronista dos tempos, eu não escrevo muito de forma imediata sobre aquilo que se está a passar, não é? Eu não vou escrever hoje uma música sobre a Ucrânia, mas estou capaz de, cá daqui a 5 anos, escrever uma música que pegue numa parte de algo que eu senti relacionado Que se mantém a este dentro momento. de ti, não é? E isso é uma coisa que eu sinto que fui aprendendo acerca da forma como eu escrevo, que é regular. E, por exemplo, uma canção como o Good Kids tem ideias que são do momento em que eu a escrevi, que foi uma semana antes de nós arrancarmos. Pá, aí foi a última música que eu escrevi, tirando o Randomly, que eu acabei lá, mas o Good Kids foi a última música que eu escrevi em Lisboa. E tem coisas que são tiradas daquele dia e tem coisas que são tiradas de há 15 anos atrás. Eu flutuo muito na forma como componho as coisas. O puzzle é sempre um bocado, às vezes, disperso. Mas eu acho que, sem dúvida, que tudo aquilo que nós vivemos nos últimos 10 anos afeta qualquer pessoa que vá fazer hoje, que se vá expressar de que forma for, seja ela qual for. Yeah. Sei lá, relativamente ao disco, eu acho e à escrita, eu acho que este é um momento de ouro de escrita do Afonso, acho eu, para mim. Acho que é de uma elegância que já estava presente noutros momentos, mas acho que assim um grupo de canções tão boas, acho que não me lembro do Afonso ter feito exatamente assim. E portanto acho que isso é super. Acho que é super bonito. Para mim, ter produzido isto, depois deste contexto, e estavas a falar disso, eu acho que isto me afetou como autor de uma maneira tal que eu não sei explicar, que a primeira canção que eu escrevi desde que começou a pandemia, escrevi em fevereiro, creio eu,
deste ano. Deste ano. A primeira. Não que não tenha feito muitas bandas sonoras e muita música, mas canções, a primeira que escrevi foi em fevereiro e decidi não gravar porque achei que estava totalmente fora de tudo o resto que eu tinha feito. Mas porque é por causa desse bloqueio das coisas externas que são inspiração e que tu não obtens? Pá, Toda a confusão que se gera com isto? acho que tens que ter estímulos e tens que ter o tipo de estímulos que fui recebendo, se calhar Não eram estímulos para não me fazer canções. permitiam escrever as canções que eu queria. Eu acho que tem a ver com isso. E depois, de repente, as canções, o tipo de coisa que eu estava a escrever em fevereiro também já não encaixava com aquele grupo de canções que tinha escrito quase tudo em 2019, em Paris, antes disto tudo começar. Paris, onde nós estivemos, felizmente, no final desse processo, com um concerto muito fixe no San Catre, onde o Afonso foi e onde não sonhávamos que íamos entrar nestas coisas todas e acabámos por entrar. Mas isto para dizer que para mim ajudou-me muito e tem-me ajudado muito nos últimos 2 anos olhar para a arte de outras pessoas e trabalhar sobre a arte de outras pessoas. Isso para mim é fácil, ou é mais fácil do que muitas vezes olhar para dentro e tentar escrever canções, que é sempre um processo para mim um bocadinho mais tortuoso. Portanto, este EP do Afonso também foi assim um primeiro momento não só de brothering, mas também de podemos estar, uau, era assim que era antes, não é? É assim, podemos estar num sítio a fazer música e eu faço umas cenas, tu fazes outras e depois faço uns arranjos e está espetacular. Acabou aquela porcaria. Parece simples, mas isto era impossível. Aquela porcaria do novo normal que se falava. Porque tu não consegues isto. Adeus, o Zoom é super fixe, eu quero que seja super fixe para tu tratares de produção e não sei o quê, mas depois quando estás a fazer arte, isso é impossível, não, tem que ser real isso thing não funciona. mesmo. Sim. Finalmente, só perguntar-vos se esta combinação vencedora, vocês os dois, um sítio determinado da geografia, uma road trip, é para manter. Eu acho que o que é lindo também nisto é o acidentalismo, que é uma coisa que tu gostas. Eu adoro. Eu acho que o que é lindo é, tipo, quando nós estávamos na Califórnia, eu lembro-me de nós estarmos a planificar ao milímetro que na primavera seguinte iríamos... Não era na seguinte a Carolina ia nascer, mas um ano depois nós íamos estar lá com a pessoa A e B e C e fazer a road trip, ir aqui e lá e mostrar, e não aconteceu nada disso, que é óbvio, não é? E nunca acontece nada, não é nunca, mas muitas vezes não acontece nada. Eu acho que o que era bom e desejável era nós conseguirmos ser amigos e irmãos o resto da vida. Isso era o que era mesmo desejável. Porque depois o resto é uma consequência Se isso acontecer, a probabilidade de nós voltarmos a querer ir para sítios fazer música juntos vai existir. E quando existir, nós lá estaremos para desfrutar dela, se for possível, acho. Haja carro, haja estrada, haja vontade. Aviões, barcos, ilhas, praias, montanhas. Tudo é viável. Logo se vê. Mas para já temos Andaluzia, belo EP da Sean Riley a Soul, Obrigado. com grande mão do Dr. Paulo Furtado. Obrigado por esta bela conversa e obrigado por este belo disco. Obrigado. Muito obrigado.